Olá, pessoas! Prontos para mais um quiz? Prepare-se para mergulhar nas páginas da Bíblia e desvendar os mistérios por trás das histórias inspiradoras. Junte-se a nós nesta jornada bíblica repleta de conhecimento e reflexões profundas. Assista agora ao nosso vídeo e amplie seu entendimento sobre a vida de Abraão e seu papel fundamental na história da fé. Mas não se esqueça de comentar quantas perguntas você acertou. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar a palavra com muito mais pessoas. Vamos para o quiz? Pergunta 1. Onde Abraão construiu um altar após chegar a Canaã? Opção A, Hebrom. Opção B, Jerusalém. Opção C, Siquém. Opção D, Betel. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Opção C, Siquém. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: "À sua descendência darei essa terra." Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Pergunta 2. Como Deus ratificou sua aliança com Abraão? Opção A, através de um dilúvio. Opção B, por meio de um sonho? Opção C, mediante um pacto? Opção D, por meio de uma praga? Você tem 10 segundos. Resposta certa. Opção C, mediante um pacto. Gênesis capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Disse-lhe ainda: "Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur, dos caldeus, para dar a você esta terra como herança." Perguntou-lhe Abraão: "Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela?" Respondeu-lhe o Senhor: "Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombo." Pergunta 3. Quem foi o descendente prometido por Deus a Abraão e Sara? Opção A, Moisés. Opção B, Isaque. Opção C, Jacó. Opção D, Davi. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Opção B, Isaque. Pergunta 4. Como Abraão reagiu ao receber a notícia de que Sara daria à luz a um filho? Opção A, riu-se de alegria. Opção B, ficou preocupado. Opção C, não acreditou. Opção D, ficou emocionado. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Opção A, riu-se de alegria. Gênesis capítulo 17, versículos 16, 17, 18 e 19. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: "Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos?" E Abraão disse a Deus:
permite que Ismael seja o meu herdeiro? Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Pergunta 5. Quem foi enviado para encontrar uma esposa para Isaque, filho de Abraão? Opção A, Jacó. Opção B, Esaú. Opção C, Ismael. Opção D, Eliezer. Você tem 10 segundos. Resposta certa, opção D, Eliezer. Gênesis capítulo 24. Versículos 2, 3 e 4. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Pergunta 6. Como Abraão reagiu ao pedido de Deus de oferecer Isaque como sacrifício? Opção A, obedeceu sem questionar. Opção B, recusou-se a fazê-lo. Opção C, pediu uma nova instrução. Opção D, fugiu com Isaque. Você tem 10 segundos. Resposta certa, opção A, obedeceu sem questionar. Pergunta 7. Qual foi o nome do monte onde Abraão deveria sacrificar Isaque? Opção A, Monte Sinai. Opção B, Monte Horebe. Opção C, Monte Moriá. Opção D, Monte Ararat. Você tem 10 segundos. Resposta certa, Monte Moriá. Gênesis capítulo 22. Versículos 2 e 3. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Pergunta 8. Quem interveio no último momento para impedir o sacrifício de Isaque? Opção A, Ismael. Opção B, Jacó. Opção C, Moisés. Opção D, um anjo de Deus. Você tem 10 segundos. Resposta certa, opção D, um anjo de Deus. Gênesis capítulo 22. Versículos 9, 10, 11 e 12. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada,
porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Pergunta 9. Qual era o nome da serva de Sara que deu à luz a Ismael? Opção A, Raquel. Opção B, Rebeca. Opção C, Lia. Opção D, Agar. Você tem 10 segundos. Resposta certa, opção D, Agar. Gênesis capítulo 26. Versículos 1 a 4. Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Pergunta 10. Quem foi a mãe de Isaque? Opção A, Rebeca. Opção B, Sara. Opção C, Lia. Opção D, Agar. Você tem 10 segundos. Resposta certa, opção B, Sara. Gênesis capítulo 21. Versículos 1 a 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque.